É ingênuo pensar que o ser humano, tendo a capacidade de perceber-se e de criar coisas, manifestar ideias, realizar ideias, não tenha como inspiração algo muito maior, que funciona de forma harmoniosa, dinâmica, existe um movimento incessante e que parece não fazer parte desse mundo manifesto. Nada no mundo manifesto é inerte. E inércia é diferente de repouso. Repouso é a capacidade de ação inativa. Inativa. Inércia é indescritível. É indescritível. É o campo onde todas as manifestações ou todas as ações riscam e desenham as realidades que a gente conhece. Mas no fundo, tudo é uma grande ilusão. É uma grande ilusão. Em essência, nós somos um campo capaz de manifestar. Então, essencialmente, somos seres potenciais. E a gente podia estar fazendo coisas muito mais harmoniosas, olhando em torno e aprendendo com a própria manifestação da natureza. Então a gente está dormindo. A gente se encantou com a matéria e esqueceu de procurar entender a essência de tudo isso, dessa magia. Tá bom? É sobre isso que essa série de vídeos vai falar. Tem interesse? É só continuar. O homem é feito de mente ou consciência. Mas eu gosto da palavra mente porque ela denota uma ilusão mesmo, né? Uma mentira, uma confusão. E é sobre essa confusão que eu gosto de pensar, elaborar pensamentos, tentar compreender o sutil por trás de tudo. Então, o ser humano, ele é um sistema, uma estrutura que tem uma mente, que tem uma consciência. E o primeiro elemento que surge é a consciência de si. É um estado de percepção, é uma sensação. E o homem, o ser humano, como uma estrutura holográfica que tem todas as etapas do universo, toda essa formação do universo em si, o homem é um desenvolvimento dessas estruturas, é um agregamento de átomos, substâncias, minerais, né, elementos primários como o ar, a água, o fogo, né, a terra, os átomos. Ele representa tudo isso. E o homem tem consciência de si. Então é muito simples começar a perceber que essa consciência maior, plena, começou a operar esse universo, essa mente, a partir do reconhecimento de si. Então existe a consciência plena, ou 96% de matéria escura, né? Que o homem ainda não conhece, a ciência ainda não conhece, simplesmente ele descobriu que tem um potencial disponível onde tudo se manifesta. E o que se manifesta, num primeiro momento, não é um átomo, embora o elemento hidrogênio esteja em todas as partes do universo, é o elemento mais elementar, mais simples, com forças, né? Um campo de forças primário, né?
primário. O homem em si, o mais sutil do sutil, dessa consciência, dessa mente, é algo também subjetivo. Tão subjetivo que eu descrevo como percepção de si. E ao perceber-se a si mesma como potência, como um potencial, ao perceber-se em si como potência, esse é o primeiro algo que surge, esse campo de percepção, de sensação, que dá origem a todas as outras coisas, criadas pela própria consciência a partir dessa luminosidade que ela se utiliza para formar e agregar campos de forças, campos energéticos. Como eu disse, essa consciência, ela é um potencial em si, um potencial inerte, inomeável, um potencial não manifesto. Não manifesto, não reclama, não faz nada. Um potencial. E como a partir desse potencial surge algo? Surge algo. A primeira coisa que surge nesse potencial é a capacidade de perceber-se como potencial. Você, quando tem uma ideia, você fala, nossa, essa ideia tem potencial. E aí você lança na internet, enfim, ou compartilha com amigos, procura manifestar essa ideia. Esse potencial que eu chamo de consciência escura, assim como a ciência chama de energia escura, eu digo que essa própria potencialidade, quando cria algo, cria a partir de si. Então, o primeiro algo que surge é sutil também. Ele é a capacidade de perceber-se a si mesmo como potência. Então, a primeira manifestação não foi o átomo, foi a percepção de si. E a gente vê nas escrituras, né, a manifestação primária, primeira, de a consciência criou o céu e a terra. Esse foi o primeiro algo. Só que a gente imagina o céu e a terra como o planeta Terra e esse céu que é o espaço, que tem atmosfera, né? Isso que tem as estrelas. Não, no mínimo, mais mínimo que a gente consegue perceber com sutileza, a gente pode dizer que é uma força com poder de se manifestar e também de se replicar, de se separar em duas atividades. Surge a dualidade. Então, esse algo manifesto sutilmente é o entendimento de que eu sou um potencial. E ao perceber-se como potencial, surge uma espécie de dualidade. Porque se eu sou potencial e tenho consciência disso, eu sou capaz, já estou me distinguindo de um potencial inerte, de um potencial com capacidades. E quais seriam as capacidades? É a mesma capacidade que um átomo tem, de se manter estável, de se manter pulsando, de manter a sua energia. Então, a consciência em si, ela é inerte, ela é escura. O potencial de se reconhecer, no seu mais sutil, é como se fosse uma ideia. Uma ideia que permanece como potência de se manifestar.
Então, nunca ninguém viu um átomo. Tudo que a gente sabe do átomo é uma ideia, é uma ideia. É uma ideia de potência, é uma ideia potente que não se destrói. Ela permanece, o átomo permanece desde o Big Bang, que a ciência diz que aconteceu. Então, um átomo nada mais é do que uma ideia. Guarda isso, é uma ideia. Ele não tem realidade em si. E como uma coisa que não tem realidade em si, pode criar tudo isso que a gente chama de realidade. Então, nós vamos por esse caminho aí. Se tiver interesse, vem seguindo comigo. Até!